A música evoluiu com as sociedades humanas, que ao longo de milênios passaram de pequenos grupos de caçadores e coletores para grandes estados com cidades, exércitos e templos. Nas civilizações antigas da Mesopotâmia, China, Grécia e Roma, as teorias musicais surgiram ao lado da prática. Considerava-se que a música exercia influência moral sobre o caráter e estava ligada à estrutura fundamental do universo. Sobretudo, porém, era parte integral do cotidiano, acompanhava o trabalho e o lazer, os rituais religiosos e as festas populares. A música escrita era raridade. Habilidades e conhecimentos eram transmitidos oralmente de mestre para aluno. Em cerca de 60 mil a.C., seres humanos primitivos fazem pinturas em cavernas, criam joias e provavelmente produzem música. Seres humanos da Idade da Pedra, na caverna de Hohlfels, na Alemanha, criam flautas que fazem furos nos ossos de asas de abutres. Instrumentos primitivos são feitos com paus e conchas. Em cerca de 13.000 a.C., grupos de caçadores siberianos fazem a travessia para a América trazendo música e rituais xamânicos. Em cerca de 13.000 a.C., pintura na parede da caverna Trois Ferrets, no sudoeste da França, parece mostrar um xamã com um instrumento musical. Pode ser a mais antiga imagem conhecida de um músico. Cerca de 10.000 a.C., primeiros assentamentos no Mediterrâneo Oriental. Ao longo de milênios serão criadas cidades com palácios e templos, todos centros de atividade musical. Em 8.000 a.C., a cidade mais antiga do mundo a ser habitada continuamente. Jericó é fundada no Vale do Rio Jordão. Na passagem bíblica, o exército israelita demole as muralhas de Jericó tocando trombetas. Em cerca de 6.000 a.C., na China, flautas são feitas com ossos ocos de grou. Em cerca de 6.000 a.C., começa na Turquia a fundição de metais, em especial o cobre e o bronze. Até 3.000 a.C., esses metais começam a ser usados para fabricar novos instrumentos. Em cerca de 5.000 a.C., surge na Mesopotâmia, o Egito e no Vale do Rio Indo as primeiras sociedades complexas, baseadas na agricultura irrigada. Reis e sacerdotes empregam a música em ritos e cerimônias. Em cerca de 2700 a.C., nas ilha-cidades, no mar Egeu, estatuetas representam figuras tocando lira ou harpa e aulo, instrumento de sopro de 2 tubos. Em cerca de 2500 a.C., músicos da cidade-estado suméria de Ur, na Mesopotâmia, tocam liras, harpas, alaúdes, flautas de madeira, flautas de junco e percussão. Tabuletas de argila preservam instruções de uso dos instrumentos. Em cerca de 2500 a 1900 a.C., a civilização do Vale do Indo inicia tradições musicais levadas adiante até hoje por alguns músicos da Índia. Em cerca de 2100 a.C., na Irlanda, músicos tocam conjuntos de 6 tubos de madeira, feitos de teixo, são os sopros de madeira mais antigos do mundo de que se tem conhecimento. Em 2040 a.C., Mentuhotep II unifica o Alto e o Baixo Egito. Sob os faraós, a música exerce papel central em cerimônias do palácio, em rituais religiosos e no cotidiano. Em cerca de 2000 a.C., primeiras civilizações da América Central. Um dos instrumentos antigos é a ocarina, flauta de argila feita no formato de um animal. A civilização minoica de Creta no Mediterrâneo desenvolve uma fértil cultura musical. Na Índia Antiga, os Vedas, os textos sagrados, são entoados como cantos. Sob as dinastias do Novo Império, o Egito exerce grande influência musical sobre outras civilizações, como a grega. Em cerca de 1000 a.C., surge a tradição musical chinesa com instrumentos como sinos e carrilhões de pedra, o qin, parecido com a cítara, e o shen, o órgão de boca. Em 701 a.C., quando os assírios cercam Jerusalém, o rei da Judéia lhes oferece não apenas as esposas e as filhas, mas também seus músicos, que eram altamente valorizados. Em 570 a.C., nasce Pitágoras, filósofo grego que estuda as relações matemáticas entre as notas musicais e entre os corpos celestes, na chamada música das esferas, entre aspas. Em 566 a.C., o primeiro grande festival Panateneia em Atenas, com concursos de música e poesia. A música tem papel fundamental no teatro grego antigo. Cerca de 380 a.C., na República de Platão, o filósofo argumenta que a música traz harmonia e ordem à alma e não apenas prazer irracional. Ele pede aos líderes que evitem ouvir música suave ou que induza a preguiça. Em cerca de 350 a.C., para o filósofo grego Aristóteles, a música deve instruir, divertir ou ocupar as horas vagas daqueles que vivem no ócio. De 264 a 31 a.C., a República Romana conquista territórios que vão do norte da África à Grécia e ao Egito, absorvendo suas tradições musicais. Em cerca de 200 a.C., engenheiros gregos em Alexandria, no Egito, inventam o primeiro instrumento de teclado do mundo, órgão movido à água que é difundido entre os romanos. Sob o imperador Wu, o Bureau Imperial de Música regulamenta a música na China, considerando que sua execução correta é vital para o estado harmonioso. Como no drama grego, música e canções acompanham peças e pantomimas.
Em cerca de 30, com a morte de Jesus, o cristianismo começa como seita judaica, sob o governo romano. No milênio seguinte, a música da igreja assentou as bases de boa parte da música clássica do Ocidente. No ano de 54, Nero se torna imperador de Roma. Ele canta e toca lira, participando de concursos públicos de música, dos quais é sempre vencedor. No ano 70, o exército romano saqueia Jerusalém e o templo. A religião e a música dos judeus continuam nas sinagogas, influenciando os ritos dos primeiros cristãos. No ano 82, é aberto o Coliseu em Roma, com 50 mil lugares, é palco de lutas de gladiadores, encenações de batalhas e dramas. A música é parte essencial desses espetáculos. No ano 313, o cristianismo torna-se religião oficial do Império Romano. A música sacra primitiva nasce das tradições romanas e judaicas. No ano 476, bárbaros saqueam a cidade de Roma. O Império e suas tradições musicais continuam no leste, no Império Bizantino. E finalmente, em cerca de 500, o filósofo romano Boécio escreve De Institutione Musica, influente obra de teoria musical que ressurgirá na Europa renascentista. Em cerca de 500, os povos aborígenes da Austrália desenvolvem o didgeridoo, instrumento de sopro de madeira. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo. Se você gostou, apoie a gente se inscrevendo e compartilhando os vídeos. Um abraço.